Então é isso aí, vamos começar aqui essa live e eu vou falar sobre que a NASA faz a sua primeira reunião pública sobre OVNIs. Olha que interessante isso aqui. Você pode ver um monte de cientistas ali, de pessoas do governo também. Tem até um astronauta lá também que ficou um ano no espaço. Enfim, tem várias galeras ali de, do próprio governo, da própria NASA, da equipe. Mostrando, você pode ver atrás deles, ali tem um slide que eles mostrando sobre os objetos. Eu vou mostrar mais essas fotos em detalhes, mas eles mostrando os vídeos sobre os OVNIs, falando sobre isso. Então, a NASA faz sua primeira reunião pública, né? Primeira vez na história que a NASA vai a público falar sobre esse tema, falar abertamente sobre esse tema e não só falar eles não existem, ou né, alguma coisa assim, ou que aquilo não é nada. Né? Na verdade, eles vieram a público pela primeira vez na história, né, e para falar dessa forma de um assunto sério. Então, é muito legal esse assunto. Eu estou falando sobre isso porque eu sou um entusiasta desse assunto, eu sou muito fã da ufologia, de OVNIs, enfim. E esse assunto é muito legal porque, cara, quebra um paradigma aí de anos de várias teorias da conspiração também, de várias coisas que se vem falando na história, né, sobre ufologia, sobre discos voadores, sobre alienígenas, extraterrestres, enfim. É um assunto interessante, é muito legal eles virem a público falar sobre isso. E eu vou falar mais ou menos aqui, então, o que eles falaram, qual que é a minha opinião sobre isso, né, o que a gente pode aprender com tudo isso aí. Não tem mais como ficar escondendo ou ignorando esse assunto. Por vários anos, os governos e cientistas se mantiveram calados e tentando desviar a atenção sobre esse assunto. Mas agora existem vários vídeos, documentos e outras provas de objetos voadores que não têm explicação. Por isso a NASA veio a público falar sobre isso. Então olha que interessante. A NASA veio a público, né, o ano passado, o Pentágono já tinha falado sobre esse assunto, já tinha mostrado alguns vídeos, né? Então o Pentágono já estava já falou um pouco sobre isso e agora a NASA veio realmente oficializar, né? Oficializar esse assunto e colocar isso em pauta aí para o mundo. E o objetivo da NASA foi exatamente isso, porque, cara, não tem mais como a gente ignorar esse assunto ou ficar escondendo, né? Igual eu falei aqui, por vários anos o governo não admitia ou tentava desviar a atenção sobre esse assunto. Né? Então, se acontecia alguma coisa, se aparecia algum vídeo ou foto, o governo desmentia ou tentava desviar a atenção para outra coisa. Ou cientistas também não acreditavam, não queriam falar sobre esse assunto. E aí, esse assunto sobre objetos voadores não identificados, ufologia, alienígenas, ficavam só para teorias da conspiração ou para equipes, né, para profissionais da ufologia. E a maioria das pessoas não acreditava, não queria saber desse assunto, ou quem falava sobre esse assunto era louco, era maluco. E é interessante agora a NASA vir a público e mostrar que isso não é coisa de maluco, né? Que isso não é coisa que inventaram, que essa coisa realmente existe. Então, cara, isso realmente vai entrar para a história, assim como muitas coisas que tá acontecendo aí, esse tempo está entrando para a história. Então é muito interessante. Então, olha aqui. O objetivo dessa reunião da NASA foi mostrar vídeos, documentos e estudos que esses objetos voadores existem e eles não sabem a origem deles. Então, isso aqui são dois vídeos, né, dois prints de vídeos que eu tirei aqui da reunião, mostrando os objetos. Né? Então, tem o primeiro ali, essas setas vermelhas foi o que coloquei. Então, tem essas setas vermelhas ali mostrando o objeto. A primeira foto ali, preto e branco, mostra... esse vídeo ficou famoso até esses últimos anos aí, de um caça, né, militar. Ele estava voando e aí ele viu esse objeto, mirou no objeto ali, né? Ele focou no objeto e começou a perseguir o objeto, começou a acompanhar o objeto e até o cara falando, oh my god, tipo assim, né, de assustado, assim, de meu Deus, o que é isso? E o objeto dava várias voltas, enfim, estava numa velocidade específica. Tava ali, você vê que tá as nuvens ali. O vídeo de baixo, eles mostraram lá na reunião da NASA. Você vê que tá um zoom ali no quadradinho, mostrando um objeto metálico redondo. Né? Esse objeto aí
estava passando por cima do Oriente Médio. Então você vê o vídeo lá da NASA, que a NASA mostra. Eu vou deixar aqui embaixo do meu vídeo, na descrição, eu vou deixar o link dessa live que a NASA fez. A live tem umas 4 horas, na verdade umas 3 horas, é porque meia hora ali mais ou menos eles deram uma pausa, mas o vídeo em si tem 4 horas, né? E eles mostram vários vídeos, e esse vídeo aqui que está aqui embaixo, aqui, né, é meio amarelo no deserto ali, passando, você vê, tem os objetos ali do lado dele, não sei se é um tanque de guerra que está ali do lado, mas no vídeo mostra que tem várias casas, tem várias... e esse era um drone que estava sobrevoando ali o Oriente Médio. Eles não falam que lugar é do Oriente Médio, mas com certeza algum lugar de guerra, alguma coisa assim, porque tá um drone lá em cima. Eles estavam observando soldados com armas, dá pra ver no vídeo que eles estavam observando... esse drone estava observando soldados lá embaixo. E aí passa uma coisa rápida assim, né, um objeto rápido assim, e o drone, tipo, começa a acompanhar. Tipo, ele esquece os soldados ali, o que estava acontecendo, e começa a acompanhar esse objeto, né, esse objeto metálico ali. E ele começa a acompanhar o objeto e faz um percurso, né, junto com esse objeto aqui, e vai mostrando, vai mostrando. E aí lá na NASA, eles mostram esse vídeo e falam a velocidade do objeto, falam a distância que ele estava do solo até a distância que estava do solo, enfim, né, ele vai dando algumas explicações ali conforme conforme as métricas do próprio drone ali, do próprio avião, né? Porque você pode ver ali, tanto na foto de cima e na foto de baixo, tem uns númerozinhos do lado. E esses números do lado, eu não sei ao certo, mas mostra altitude, mostra leste ou oeste, alguma coisa assim. Lá na NASA eles explicaram o que são esses números, falando o que são, e através desses números dá para entender a velocidade, a distância que ele estava, do solo ou, né, do próprio objeto que filmou ali, que é o drone. O de baixo é o drone e o de cima era um caça, era um avião militar, né? E então a NASA, eles fazem eles ficam falando, e eles falam que realmente esse objeto estava muito rápido, uma velocidade muito semelhante ou maior do que os caças. Eles falam lá que os objetos são tão rápidos que se uma pessoa tivesse nesse objeto, a pessoa não sobreviveria, porque o objeto é muito rápido, o objeto faz curvas muito rápido, assim, muito fechadas, né, que um avião, por exemplo, não faria. Tem até no final eles falam sobre várias coisas, né? É muito longo, eles explicam várias coisas, nos slides eles vão passando explicando. E tem perguntas, né, no final lá, e tem pessoas que falam que se eles acham que esse objeto não foi construído por seres humanos. E eles falam que sim e que não, né? Eles não dão a resposta certa, mas eles falam que esse objeto pode ser que não seja construído por humanos, né? Por causa que eles desafiam as leis da gravidade, as leis da física. Em algum momento lá, eles falam que o objeto ele não parece que a física atual não explica como esse objeto se movimenta. Parece que esse objeto se move fora da física, assim, sabe? Fora da realidade física, matemática, que a gente estuda, por exemplo. Parece que, estavam falando também, parece que esse objeto não como é que fala? Ele não quebra a barreira do som, né? Então uma coisa interessante que eles estavam falando sobre o Sonic Boom, né? Que o Sonic Boom é aquela... Eu devia até ter colocado a foto aqui, eu não coloquei. Não sei se é quando o caça, ele tá voando, e quando ele quebra a barreira do som, ele faz uma onda atrás do avião, né? Uma onda assim, branca. Você consegue ver, é como ele quebrou a barreira do som, tão rápido que ele foi. Isso chama-se Sonic Boom, né? E eles falaram que esses objetos, eles não fazem Sonic Boom, então quer dizer que eles não quebram a barreira da velocidade, eles não quebram a barreira do som. Isso quer dizer que eles não estão se movimentando, eles não estão se deslocando no ar, por exemplo, parece, né? Eles não estão se movimentando pelo ar. Parece que o ar não afeta eles, né? Tipo, o vento, sabe? Assim, parece que eles não... É diferente dos aviões, por exemplo, que quebra a barreira do som e formam uma onda sonora, por exemplo, assim, uma onda de velocidade, enfim, né? Parece que esses objetos não fazem isso. E andam numa velocidade muito alta,
Então as pessoas perguntaram lá, né, pro pessoal da equipe se provavelmente esses objetos são humanos ou não, mas eles falam que pode ser que sim, pode ser que não, né, mas pela característica que esse objeto né, um objeto muito diferente. Enfim, eles não falam na cara, na lata, que sim, é objeto extraterrestre. Né? Não foi ser humano que fez. Eles não falam isso na lata, mas eles dão a entender que assim, a gente não sabe, esse negócio é muito louco, esse objeto voa muito rápido, não tem explicação. E então eles falam isso. Então assim, é interessante eles virem a público falar que eles estão vendo esse objeto, eles estão estudando esse objeto. E lá na própria reunião da NASA, lá na live, eles mostram filmagens onde eles detectaram, eles viram que foi resolvido, sabe assim? Foi tipo assim, ó, essas imagens aqui a gente analisou e não são objetos voadores não identificados, né? Não são, sei lá, não são discos voadores, eles são coisas que aconteceu ali da atmosfera, da câmera, enfim, né? Aí tem outras filmagens, como essas aqui, que eu tirei print aqui, eles falam que é como se essas filmagens não têm explicação, né? Eles não chegaram a uma conclusão definitiva do que é esse objeto voando. Porque esse objeto é diferente de todos o que eles conhecem sobre a física, sobre aeronaves que voam. Então é muito interessante isso. Então o primeiro objetivo deles, né, da NASA, foi mostrar esses vídeos, esses documentos, que esses objetos voadores existem, mas eles não sabem a origem deles, não sabem de onde eles vieram, quem eles são, ou se é ser humano que fez ou não. Então isso é muito interessante. Agora vamos para o próximo slide aqui. O objetivo dessa reunião da NASA também foi mudar a forma como se fala sobre esse assunto. Agora, ao invés de OVNIs, UFOs, né, igual em inglês, será UAPs. Em português fica fenômenos anômalos não identificados, porque esses objetos podem ser vistos não só no ar, mas também no espaço, no mar, em terra e etc. Então, eles mudaram, né, eles vão começar a chamar de UAPs. Em vez de chamar de UFO ou de OVNIs, eles vão chamar de UAPs. Porque eles não são. O objetivo disso é porque esses objetos não são só aéreos, eles não são só no ar, eles não são vistos só no ar. Então essa é uma coisa interessante que a NASA falou, que esses objetos eles não aparecem só no ar, eles aparecem também embaixo da água, aparecem no espaço e aparecem em vários outros lugares. Então o objetivo de ter dado esse nome de UAP, né, UAPs, e não OVNIs, por exemplo, não UFO, é porque eles não são só aéreos, eles acontecem também no espaço, no mar, e o objetivo de dar essa única sigla é para que esses estudos sejam focados nesses objetos que são diferentes, que são objetos que ninguém conhece, que não tem explicação. Então eles deram esse nome. Então é como se eles falassem para o mundo ao mundo. A gente vai começar agora a estudar esses objetos e o nome vai ser esse. E o objetivo dessa reunião também foi informar para as pessoas que a NASA é que será o órgão oficial sobre esse assunto de OVNIs e que criou uma equipe e um método para estudar esses objetos e que vai ter transparência sobre esse assunto. Então olha que interessante. O objetivo da NASA foi mostrar para o mundo que assim, agora é a NASA que vai cuidar sobre isso. Agora que eu digo assim, né? Porque nunca ninguém cuidou, vamos supor assim, né? Nunca ninguém levou esse assunto a sério. Como eu falei, no ano passado, o Pentágono expôs esse assunto, expôs os vídeos lá dos militares, só que assim, não é a NASA que vai cuidar disso, porque eu não sei em que momento eles falam, a NASA tem a ver com... O que é a NASA que tem a ver com o espaço, com a ciência, vai cuidar desse assunto, mas eles que vão ser responsáveis por isso, sabe? Não vai ser os militares, não vai ser o Pentágono, por exemplo, vai ser a NASA que vai cuidar desses assuntos de OVNIs. Eu vou falar OVNIs, não vou falar OAPs, né? Vou falar OVNIs, mas o nome, a sigla é OAPs. Então é meio que isso. Então assim, a NASA que vai cuidar e vai ter transparência, né? Então assim, a NASA ela veio a público para falar o seguinte, ó, a gente vai estudar sobre isso, isso existe, a gente vai estudar e a gente vai ser transparente com vocês. A gente vai, tudo que a gente pegar de vídeos ou de relatórios, documentos, a gente vai expor para o mundo, a gente vai estudar de forma séria, a gente vai ter transparência, não vai ficar escondendo nada. Então isso foi bem legal a NASA
a NASA fala sobre isso. O objetivo dessa reunião também foi conscientizar as pessoas, a comunidade científica e pilotos militares e comerciais, para levar esse assunto a sério e comunicar caso haja avistamentos sem medo de ser ridicularizados e etc. Então, uma coisa muito legal também dessa reunião foi que o seguinte, eles querem conscientizar as pessoas que isso existe, que essas coisas sem explicação existem, esses objetos voadores existem, e eles querem conscientizar as pessoas, falar para as pessoas, isso existe, então começa a se acostumar com isso, e também conscientizar a comunidade científica, porque eles falaram sobre isso na live lá, que muitos cientistas, pesquisadores, não levam isso a sério, por medo de ser ridicularizados, né, por medo de ser loucos, você é um cientista louco, sei lá das quantas. Então a própria NASA veio a público falar para os cientistas também, falar, cientistas, vamos estudar sobre isso, esse assunto é um assunto sério, não é um assunto, não é bobagem, não é, né, se você falar sobre isso você não vai ser louco, mais ou menos isso que a NASA quis dizer. E a NASA também quis conscientizar os pilotos, né, seja os pilotos militares e os pilotos comerciais. Então assim, falando para os pilotos, seja para os pilotos militares, porque a NASA também fala que muitos dos avistamentos, muitas das coisas que acontecem, os pilotos, principalmente militares, eles veem, mas eles não querem passar para frente, eles não querem falar sobre isso para não ser taxados de loucos, né? Então a NASA falou, vocês que são pilotos, comuniquem sobre isso, se vocês veem alguma coisa, filma, comunica sobre isso, faça relatórios, que a gente vai pesquisar sobre isso, né? Tanto os militares quanto os comerciais, pilotos que voam aí normalmente, né, de forma comercial pelo mundo. Então então esse foi o objetivo dessa reunião também, foi conscientizar as pessoas, da comunidade científica e também os pilotos, militares e comerciais, para poder levar esse assunto a sério e fazer avistamentos, né? E fazer avistamentos, até as pessoas normais filmar, levar mais a sério, sabe? Reportar eles sobre isso, sem ter medo de ser ridicularizado. Então, cara, isso é um avanço imenso. Muitas pessoas podem não estar falando sobre isso agora, muitas pessoas podem... isso aconteceu semana passada, a reunião. Com certeza isso ainda vai gerar mais assunto, porque isso é realmente uma coisa que mudou com certeza a história. Essa reunião da NASA ela vai ficar para a história, porque existe... como eu sempre falo, né, existe um mundo antes da pandemia e depois da pandemia. Isso é claro, isso é fato ver que muita coisa mudou depois da pandemia, né? A forma como o ser humano age, a forma como as coisas são feitas e também muitas coisas mudaram depois de grandes acontecimentos, até também depois da guerra, né? Da guerra da Ucrânia e da Rússia, algumas coisas também mudaram, sabe assim? Então marcos específicos na história muda a humanidade. E esse da NASA aí, da NASA admitir e ver a público, cara, isso é normal, isso acontece, isso está acontecendo, é um grande marco na história, porque assim, existe um mundo antes da NASA falar sobre isso, porque, é claro, a ufologia sempre teve equipe de ufólogos, sempre esse assunto existiu, mas agora isso, vamos supor assim, vai ser levado a sério pelos governos, pela comunidade científica. E a NASA vir a público falar sobre isso é muito legal, porque mostra que isso vai ser realmente levado a sério, que isso vai ser pesquisado, que as pessoas não precisam ser ridicularizadas, que existe coisas mesmo e as pessoas não sabem o que é. Então enfim, é muito interessante, é um assunto muito, muito, muito legal e realmente vai mudar tudo, vai mudar como a nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, né? Então é bem interessante. O que a história e a ciência nos falam sobre esse assunto de OVNIs e alienígenas? Bom, que existem documentos, fotos, vídeos e casos. A maioria são falsos, montagens, mas tem alguns que não têm explicações. Então, a história, você vê pela história, que a gente consegue ver pela história de documentos, de coisas que existem, né? A gente vê que na história existe fotos, né? Igual eu falei para você, a ufologia não é um assunto novo. A ufologia existe faz tempo e não só no mundo moderno, como no mundo antigo.
né? Eu fiz um vídeo meu aqui sobre Atlântida e Lemúria, depois você pesquisa aqui no meu canal, vê lá a live, que desde aquela época, né, já se falava assim, já tem relatos de alienígenas, de seres de outros planetas, de tecnologias avançadas. Então é um assunto que é muito antigo no planeta e não só da Atlântida, mas também da época do Egito, da época da Grécia, que se falava de assuntos também não tão assim exposto, mas de algumas filosofias que você dá a entender se é ou não ser de outro planeta, se é ou não algo que voa, enfim. Mas só que mais no mundo moderno, né? Tipo, tem fotos, né? Tem relatos, igual eu falei que a maioria são falsos, são montagens, mas alguns realmente não têm explicação e foi isso que a NASA veio a público falar, né? Que tem alguns vídeos que eles estudaram de forma séria, não tem explicação e que tem muitos relatos, que tem muitas coisas. E a ciência também nos fala sobre isso, né? A ciência mostra que, que, que pode existir vida também, né, fora da Terra, porque a ciência mostra por números, por contas matemáticas, que a vida no universo pode ser muito mais existir do que não existir, por causa de vários planetas, galáxias que existem e também explicações da tecnologia mesmo. Eu lembro que tem até um assunto do Bob Lazar que conta que Bob Lazar trabalhou na Área 51 e ele foi contratado ali para poder fazer a engenharia reversa dos discos voadores que a Área 51 tinha. Aí ele enfim, né? Depois, se você gosta desse assunto, pesquisa lá Bob Lazar. Tem até documentário na Netflix. Não sei se ainda tá lá, mas tem documentário na Netflix. Enfim, tem várias coisas sobre Bob Lazar na internet aí. E que ele foi contratado ali. Aí ele chegando lá, ele viu que tinha discos voadores lá. O objetivo dele era fazer engenharia reversa. Ver como que aquelas máquinas funcionavam, como aqueles discos voadores funcionavam. E depois, enfim, aí ele conta que ele saiu, quis falar para todo mundo o que ele viu. E ele fala que aquele disco voador funcionava como antigravidade. Tinha um elemento, acho que é o elemento 115 da tabela periódica lá. Era um elemento que ele falou naquela época, que era um elemento que a nave usava aquele elemento. E o mais interessante é que naquela época que ele falou isso, que ele revelou isso, esse elemento não existia. Esse elemento 115, se não me engano, foi descoberto em 2000 e poucos. Né? Tipo assim, 2011, 2006, alguma coisa assim, não lembro. Mas foi descoberto recentemente, sabe? Assim, não faz nem 20 anos que eu acho que esse elemento 115 foi descoberto. Só que esse Bob Lazar já faz uns 30 anos mais aí que ele falou que esse elemento 115 existia. Então é muito interessante. Então ele explicou como as naves funcionavam, né, de forma matemática ali, da ciência da espaçonave. Então assim, ele falou isso aí, se é verdade ou não, a gente também não sabe, o governo ou as autoridades oficiais não falaram sobre isso, mas é muito interessante que depois de vários anos esse elemento 115 apareceu, foi descoberto, algumas coisas, tecnologias que ele falava da época começou a existir, de outras tecnologias, sem ser da nave, mas da Área 51 que existia lá. Que mais? Bom, e a NASA, no fim das contas, vindo falar sobre isso, vendo esses objetos voando por aí e que a NASA não sabe o que é, por exemplo, né? E que ele já falava sobre isso, como as naves voavam na velocidade X, Y, Z, enfim. O grande lance é o seguinte, pode ser que o governo, a NASA, todo mundo já saiba que sim existe, tem aquelas teorias da conspiração, né? Pode ser que sim, a NASA e o governo já sabia disso tudo, e aos poucos estão liberando informação para que a humanidade possa se acostumar com isso, com esse assunto, para que não seja um choque tremendo quando isso for revelado de fato mesmo, assim, tipo, eles existem mesmo, né? Porque na verdade, né, foi sim, mostrou que alguma coisa existe, mas não falou que é fora de planeta tal, que é de outro planeta. Mas, enfim, pode ser que a NASA, o governo, já saiba sobre isso, sobre extraterrestres, ou que eles mesmos já criaram, né? Pode ser que não seja nada extraterrestre, pode ser que eles mesmos criaram essa tecnologia
e para poder expor essa tecnologia agora a público, eles precisam aos poucos ir digerindo isso nas pessoas, sabe assim? Aos poucos ir colocando isso para as pessoas acostumarem. Isso aconteceu com o avião, com o avião lá militar que eles criaram, que é um avião triangular lá, que é um avião militar, eu não sei o nome agora, mas que também esse avião foi visto em vários lugares, uma nave em triângulo, que muitas pessoas falaram que era OVNI, depois de um tempo, sei lá, os militares mostraram o avião, que o avião existe, que sabe assim. Então, pode ser que esses objetos aí que a NASA mostrou são o próprio ser humano que criou, o próprio governo, os próprios militares. E eles já saibam disso e estão aos poucos mostrando para as pessoas. Ou pode ser de outros planetas, que eles também já saibam já. Enfim, ou pode ser que não, pode ser que eles realmente não saibam de nada, não tenha tecnologia, não saiba de nada e estão também aprendendo o que é isso, pesquisando, né? Então tem várias teorias sobre isso. Depois que a NASA fez essa live aí, vários ufólogos, várias pessoas entusiastas pelo esse assunto, tem as teorias da conspiração, tem os pensamentos, né? Tipo, não teorias da conspiração, mas tem pensamentos falando, poxa, não, a NASA já sabe de tudo e tá falando pra gente aos poucos. Não, a NASA tá falando a tecnologia que eles mesmos já usam, que eles criaram. Enfim, né? Teorias vai existir um monte aí. Mas o grande lance é que eles expôs isso ao público, né? Eles colocaram que isso existe, que eles vão pesquisar, vão investigar. E o que a ciência e a história nos dizem sobre alienígenas, sobre OVNIs, é que de alguma forma tem algo aí. Sabe assim? Se você vê documentos, fotos, coisas até da época do Egito, da época mais antes disso ainda, sabe? Dos sumérios, que os sumérios falavam dos Anunnakis, né, que era uma raça que criou eles, que criou aquela civilização. Eu posso fazer um vídeo mais pra frente falando sobre os Anunnakis, mas os Anunnakis é como se fosse uma civilização alienígena que veio para a Terra e que eles criaram um ser humano, ou eles desenvolveram ali, né, mudaram o DNA dos humanos que já estavam aqui, e eles que criaram essa civilização avançada, ou eles melhoraram a civilização que já existe, que existiam naquela época, né? É isso que criaram os sumérios, depois veio os egípcios, enfim. Então tem esse lance dos Anunnakis aí. Essa história dos Anunnakis é muito parecida com a história que eu falei sobre a Atlântida, num outro vídeo meu aqui, que eu falo sobre os seres que veio de Vênus, de Mercúrio, que veio para ajudar a humanidade na época da Atlântida e Lemúria. Então esse assunto é muito legal. Depois vi meu vídeo sobre Atlântida e Lemúria, que eu falo sobre alienígenas, falo sobre discos voadores também. É bem interessante, vai complementar um pouco do que eu também estou falando nesse vídeo aqui. Então, e a ciência também fala sobre possíveis vidas fora do planeta, possíveis formas de vida. Não descarta isso, claro que não comprova, mas não descarta que isso possa existir. E que tecnologias avançadas também possam existir. Não só a física quântica, ela veio aí para poder quebrar essa barreira de que existe coisas a mais do que a física comum pode explicar. Igual o objeto voando, o objeto não conseguindo fazer sonic boom lá, que quebrando a barreira da gravidade, quebrando a barreira do som lá, né? A física quântica também explica isso, que pode ter objetos que se movam fora do atrito do ar, por exemplo, sabe? Se movam em uma outra frequência, enfim. Então, sim, a história e a ciência que a gente já vê por aí já mostra que existe algo a mais, sabe? Assim, já mostra, já dá provas, e não provas, mas já dá tipo assim, ó, existe algo a mais aí, tem algo a mais aí que não está explicado e é bom a gente estudar mais e ver como funciona essa história. E também que existe relatos de projetos secretos do governo sobre desenvolvimento de tecnologia avançada, né? Então isso foi mais ou menos o que eu já falei, né? Que existem até vários documentários, vários pesquisas, vários livros que falam sobre o governo criando tecnologia avançada. Eu quero até criar um vídeo mais para frente aqui sobre a época do nazismo, né, que criou, tem uma ideia que é secreta de que eles estavam criando tecnologia avançada ali, estavam desenvolvendo a bomba atômica, estavam desenvolvendo antigravidade, e que depois que eles perderam a guerra,
né, os Estados Unidos e a Rússia entraram lá no território deles, roubaram as tecnologias, roubaram os documentos deles, né, e tem até o famoso Operação Paperclip, que isso você pode pesquisar né, mostra o Von Braun, que é um dos cientistas nazistas, que veio para os Estados Unidos, né, que depois do final da guerra, os Estados Unidos pegaram esse cientista, não só esse, mas como outros. O Von Braun foi um que ficou famoso. Pegaram esses cientistas, levaram para os Estados Unidos e continuaram as pesquisas, talvez, que estavam fazendo lá na Alemanha. Né? E uma das teorias é que eles trouxeram essas tecnologias de antigravidade para os Estados Unidos, né? Que estavam criando lá e continuaram nos Estados Unidos, por exemplo, que, sei lá, sempre fizeram tecnologias avançadas. Uma coisa é certa, sempre a tecnologia começa nos militares. Isso é verdade. A internet que a gente usa agora, que você está usando agora, começou com os militares. Eles criaram por causa da guerra, por causa de se comunicar ali, os militares. O GPS também veio dos militares. Então, assim, tem várias tecnologias que veio dos militares, né? Que veio de uma organização secreta do próprio governo. Então é muito interessante ver que isso já é comprovado, né? Tem coisas que são comprovadas. Por exemplo, essa Operação Paperclip, ela já é comprovada. Ela é uma coisa que realmente dá para mostrar que ela existiu, né? Que esse Von Braun, que os cientistas da Alemanha realmente foram para os Estados Unidos. Então é muito legal que pensar que isso realmente existiu, que isso exista, né? Que essas operações secretas do governo para estudar tecnologia avançada, que pode ser que esses alienígenas, igual eu falei, na verdade não seja alienígena, seja um próprio governo criando uma tecnologia avançada. Então é bem interessante isso aí. E o que a religião e a espiritualidade nos fala sobre o assunto OVNIs e alienígenas? Em várias religiões tem escritos sobre luzes ou seres vindos do céu, anjos, deuses, máquinas voadoras, vimanas da Índia e etc. Então esse vimanas da Índia aqui que eu falei, no meu vídeo lá sobre Atlântida e Lemúria, eu falo sobre vimanas, eu mostro a foto do vimana lá, falo mais ou menos o que é, que na própria Índia se falava dessas máquinas voadoras, chamadas vimanas, né, que eram máquinas que voavam, seres que vinham do céu, e então isso se fala na Índia de forma aberta, né. É claro que tem esse lance também de ser Deus, de ser anjos, mas é interessante ver que existe algo a mais também. Então até a própria religião cristã, outras religiões tradicionais do Ocidente aqui que a gente conhece, também fala de seres vindo dos céus. E é claro que a gente pode interpretar que são anjos, são seres divinos, mas também a gente pode interpretar que são seres vindos de outro planeta, né? Seres que nos ajudaram, que criaram. Então no vídeo da Atlântida e da Lemúria, de novo, eu também falo sobre isso. Eu falo sobre esses seres que vieram de outros planetas para poder ajudar a nossa humanidade, a nossa evolução. Essa teoria de os antigos astronautas, como é que é? Os antigos deuses astronautas, eu acho que enfim, você deve saber qual que eu estou falando, que tem um documentário no Story lá, que é muito legal, no History, né? Muito legal, fala sobre esse assunto, que eram os antigos deuses astronautas, acho que esse era o nome, enfim, que eram alienígenas que vinham para a Terra para poder ajudar a humanidade a evoluir, a construir os monumentos, né, que falam que os monumentos, as pirâmides, todas essas coisas gigantescas que a gente tem hoje, eram os alienígenas que criaram. Então, é bem interessante isso. E a espiritualidade admitiu a existência não só de seres de outros planetas, como também vários níveis de consciência vivendo no nosso próprio planeta Terra. Então eu separei aqui religião de espiritualidade, você vê que na primeira resposta ele é religião, e na segunda resposta é espiritualidade, porque tem um vídeo meu aqui que eu falo sobre a diferença entre religião e espiritualidade. Assiste lá meu vídeo sobre ciência espiritual, que eu falo que a espiritualidade, essa espiritualidade moderna que existe, né, que começou a surgir nos anos 60 ali, com o movimento hippie, é uma espiritualidade sem religião, uma espiritualidade mais moderna, que fala sobre consciência, que fala sobre algo sem ser dogmático, sem ser religioso, sem ter essas regras que as religiões começam a impor. Nada de errado com as religiões, eu até falo lá qual o objetivo das religiões, a importância das religiões para o ser humano, mas
assim como eu falo no meu vídeo lá sobre ciência espiritual, eu falo a jornada de como surgiu essa espiritualidade sem religião, porque a espiritualidade em si sempre existiu, eu sempre falo isso. Mas essa espiritualidade sem religião, ela começou a existir faz pouco tempo, podemos dizer assim, né? E nessa espiritualidade aí, sem religião, ela admite a existência não só de seres de outros planetas, como também de vários níveis de consciência vivendo no nosso próprio planeta. Então, assim, não só existem seres no universo, seres de outros planetas, como também seres de outras dimensões aqui no nosso planeta Terra. Então, com vários níveis de consciência, né? Então, isso não é difícil pensar, não é, isso tem lógica. Se você parar para pensar que a gente do reino humano e o reino animal, por exemplo, né? A nossa diferença do animal do ser humano, o nosso nível de consciência. Do animal para o vegetal, é um outro nível de consciência. Existe vida ali também no reino vegetal, existe vida no reino mineral. São tudo níveis de consciência. Existe também o reino elemental, que é o reino antes ainda do reino mineral, que são os elementos, que também tem consciência. E assim também existem outros níveis de consciência acima do nosso, do ser humano, que são seres mais sábios, mais evoluídos, que nós que vivem no nosso próprio planeta, só que em outras dimensões, em outras faixas de dimensões, em outras frequências, outras vibrações, enfim. Então a espiritualidade fala que existem esses seres, não só de outros planetas, mas também vivendo aqui no nosso planeta, que são de níveis diferentes do nosso, né? De outras evoluções, de outra consciência, igual a gente é diferente do animal, por exemplo. Né? A gente vive nesse planeta aqui junto com os animais, milhares de animais, milhares de vegetal, de vegetação, enfim. Assim também como existem outros níveis, outros seres vivendo que a gente também não tem, a gente não consegue ver, mas que eles estão aí. E têm uma consciência maior que a nossa, de uma forma nos ajudam, nos guiam, né? nos ajuda também. Então a espiritualidade fala sobre isso. Então é bem interessante também. Agora, como que isso impacta a sua vida? Por que isso é importante para você? Como isso vai impactar a humanidade e o futuro? O objetivo da vida é expandir a consciência. Nesse momento, a humanidade vai aos poucos expandindo a consciência, abrindo mais a mente para outras possibilidades e realidades que possam existir. Isso é a comprovação de que a vida é muito mais que isso que a gente vive no dia a dia. E que precisamos crescer, ser melhores, mais humildes e com mais sonhos. Então, olha que interessante. Como que agora esse assunto de OVNIs, de objetos voadores não identificados, como que isso impacta a nossa vida? Como isso impacta a sua vida? Você agora que está vendo, como que isso vai mudar a sua vida? Você pode ter a reação de ficar assustado, por exemplo, de ficar, poxa, meu Deus, o que vai ser? Um dos motivos que eles falam também, os ufólogos, pesquisadores da ufologia, falam do porquê que talvez o governo ainda não admitiu de vez, se eles já tiverem esse conhecimento, é por causa do pânico geral que isso vai gerar nas pessoas. Imagina eles admitirem isso, ou imagina aparecer algum ser alienígena do lado do presidente ali dos Estados Unidos, né? Do lado de alguém da NASA falando que eles existem. Imagina o impacto que isso vai ser na humanidade. As pessoas que são religiosas, as pessoas... E eu falo as pessoas religiosas, não só as pessoas religiosas, mas as pessoas da ciência também. As pessoas da ciência que sempre pesquisou a ciência, mas nunca admitiu alienígenas. Né? Para eles não admite, né? Alienígena. O que também vai impactar eles, vai impactar a religião, as crenças, como que isso impacta no nosso dia a dia, nosso trabalho. Será que as pessoas vão querer parar de trabalhar, vão querer desistir de viver porque viu que cara, a vida é muito mais que isso, existem outras coisas. Algumas pessoas vão ficar felizes, outras pessoas... Enfim, como que isso impacta a nossa vida, como isso vai impactar a realidade futura da humanidade. E como eu falei aqui, o objetivo da vida é expandir a consciência, é abrir cada vez mais a sua mente para novas possibilidades, para novas coisas acontecerem, para novas realidades acontecer. E o que a NASA fez nessa reunião aí semana passada foi exatamente isso, expandir um pouco a consciência das pessoas, abrir um pouco a mente das pessoas para que algo a mais possa existir, para que existe algo a mais aí e a gente precisa ficar atento, a gente precisa ficar de olho, precisa ser abertos ao novo, à novidade, às coisas que podem fazer mudanças, porque a vida é mudanças, né? A vida não é só uma coisa só e pronto, acabou. A vida é mudanças, a vida são ciclos, né? As coisas, a gente vai crescendo, a gente vai expandindo, abrindo a mente, aprendendo, crescendo, né? E enfim, então assim, isso que aconteceu
é a comprovação de que a gente realmente precisa olhar um pouco mais para o céu, para as estrelas, parar um pouco de pensar só nos nossas coisas simples do dia a dia. É claro que as coisas simples do dia a dia são importantes, sim, mas às vezes parar um pouco para refletir, parar um pouco para pensar, para abstrair a mente e ver, cara, pode existir muitas coisas aí, né? Eu posso estar vivendo no meu mundo aqui preocupado com coisas bobas, né? Sei lá, brigas com familiares, ou brigas com amigos, desentendimentos com amigos, ou preocupado com o meu trabalho, com dinheiro, de só querer dinheiro, só acumular dinheiro, ou só, sei lá, ou só me divertir, enfim, né? Parar de pensar um pouco e falar, cara, peraí, deve existir algo muito maior aí na vida e eu tô aqui perdendo tempo, sabe? Isso faz a gente refletir, isso faz a gente expandir a mente, faz a gente, poxa, querer descobrir algo mais que exista, né? Então, que fica aí a mensagem pra gente, que fica essa mensagem de abrir a mente, de expandir a consciência, de que, cara, seja o que acontecer, seja novas novidades, novas coisas que surgirem, que isso não impacte de forma negativa a gente, que você não se impacte de forma negativa com as coisas, mas sim de forma positiva, que, poxa, que legal que as coisas estão acontecendo, que as coisas estão se abrindo, que as pessoas estão mudando, que o mundo está mudando, né? E a gente precisa ser pessoas melhores, a gente precisa expandir a consciência e acreditar nos nossos sonhos, seguir nossos sonhos, igual eu falei aqui, ser mais humildes, porque isso dá humildade pra gente, né? Saber que isso possa existir, que a gente não é os únicos nesse planeta, nesse universo, nesse sistema solar. Poxa, que legal, né? Isso vai dar humildade pra gente, falar, cara, nossa, eu vou fazer minhas coisas aqui, vou ser mais humilde, porque, cara, o mundo é muito louco, o mundo é muito, né? E acreditar nos seus sonhos, cara, querer viver, querer realizar seus sonhos, não estar aqui por acaso vivendo, estar aqui por um propósito, para realizar seus sonhos. Então pare de viver uma vida automática, uma vida que você possa achar que é chata, possa achar que é rotineira, sabe? Porque existe algo muito maior aí e você pode estar perdendo tempo, não olhando para as coisas legais da vida, não fazendo as coisas que você realmente gosta de fazer, sabe? Enfim, então é muito legal esse assunto da NASA. Se você me fala aí o que você acha, o que você acha sobre esse assunto, eu vou deixar o link aqui da live da NASA aqui na descrição. Se você tiver paciência para poder assistir, tá em inglês, né? Eu li legendado, lá também vi outros vídeos. Mas enfim, me fala aí o que você acha sobre esse assunto, se você gostou dessa novidade ou não, se você acredita nisso ou não, mesmo assim. Enfim, beleza? Então valeu por ter assistido esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal aí que eu vou fazer mais vídeos sobre ufologia, sobre OVNIs, enfim, sobre a vida e o universo, que esse assunto é um assunto muito bacana. E é isso aí. Então vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.